Oi, gente, tudo bem? Vamos hoje começar com o segundo dia do nosso devocional, com o capítulo 2 de João, e vamos trabalhar e mergulhar um pouquinho dentro dessa palavra, né? Para que o Senhor possa vir nos revelar a sua vontade, para o que a gente pode aprender de novo com o Senhor, né? Então vamos começar orando para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. A gente sabe que tudo que é programado na terra, primeiro nasce no coração do Senhor. Então, que o Senhor venha fazer, Deus, desse momento, um momento de honrar e glorificar o nome de Jesus nessa terra. Que o Senhor se manifeste através da Tua palavra, que o Senhor venha revelar aos nossos corações a Tua vontade, que o Senhor venha esclarecer caminhos que muitas vezes não estão ainda tão claros e que o Senhor venha nos mostrar, a partir da Tua palavra, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que em nome de Jesus, esse tempo, essa caminhada, seja uma caminhada de muito aprendizado, mas também uma caminhada de muita certeza e convicção que nós temos Jesus na nossa vida e que nós podemos contar com Ele em todos os momentos. Nós oramos e desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está presente e que o Senhor continuará presente durante todo o nosso dia. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar com a leitura do capítulo 2. E aí eu espero que a gente consiga desenvolver aqui um pouquinho do estudo e que a gente consiga entender melhor sobre essa palavra, né? Sabemos que o capítulo 2 fala ali do primeiro milagre de Jesus, né? Que é o milagre da transformação de água em vinho, né? Então foi a primeira manifestação do milagre de Jesus. E aqui ele começa a iniciar os grandes sinais que ele iria operar a partir de agora, né? Então Jesus ele inicia revelando a sua glória através de grandes milagres. E esse é o primeiro, né? Então vamos começar aqui o capítulo 2, que ele começa dizendo: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Eles lhe disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui o versículo 11, aí depois a gente dá continuidade. Inicialmente aqui a gente começa esse primeiro momento com o Senhor chegando a um lugar, a uma festa de casamento, né? Então o Senhor Jesus, ele veio como um homem e ele usufruiu de todas as coisas que nós também podemos vivenciar, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm a concepção errada de que
viver com Jesus, ter Jesus na sua vida, é viver uma vida triste. Ou então é viver uma vida mal-humorada, indignada, uma vida que está a todo momento preso num lugar de azedume, sabe? Onde você não pode exercer a alegria que vem do Senhor. Às vezes, eu lembro que quando eu me converti, as pessoas olhavam, e até com um grupo de amigas também, falava assim, gente, vocês são crentes mesmo, por quê? Porque a gente era alegre, era divertido, quando estava no ambiente a gente sempre proporcionava risos, né? Então o Senhor, você caminhar com Jesus, não significa que você não vai poder usufruir de algumas coisas. Claro que dentro da vontade de Deus, né? O primeiro ponto que a gente deve entender é que nós vamos sim poder viver coisas que o Senhor vive, né? Então o Senhor Jesus, ele estava lá numa festa de casamento. Então nós também podemos vivenciar essas comemorações, né? Só que são coisas que nós precisamos verificar se agrada o coração de Deus, né? Se está dentro da vontade de Deus. Então havia espaço na vida de Jesus para celebrar a alegria. Então, por que na minha vida ou na sua vida você não está abrindo espaço para celebrar a alegria? Então, a gente precisa rever os nossos conceitos enquanto cristãos. Eu vou ser de Deus, eu vou ser cristão, mas eu vou ser uma pessoa completamente isolada do mundo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu saio pouco, mas eu gosto de exercer a alegria que vem do Senhor, gosto de comemorar os feitos do Senhor na vida das pessoas que eu amo, na vida das pessoas que mesmo eu não conhecendo, mas que eu me alegro, né? Então, assim, Jesus, a gente olha para Jesus, ele, dentro desse capítulo, a gente vai ver o Senhor Jesus, ele provando a divindade dele, o poder dele, a onisciência dele, né? Que é esse saber absoluto, ele conseguir estar em qualquer lugar. Mas, principalmente, a gente vê que ele abre espaço para viver a alegria. Ele foi convidado, né? Então, assim, nesse contexto de convite, fala da mãe de Jesus e fala que ele foi convidado com seus discípulos, né? Então, as pessoas queriam Jesus lá naquele lugar, né? E nos mostra que ser cristão realmente significa abrir mão de muitas coisas, mas não da alegria, não das experiências positivas, não do viver em comunhão, não do festejar ou celebrar junto com as pessoas que você ama, né? Então, vale a pena a gente primeiro iniciar nessa reflexão. Outro ponto que a gente vê aqui é que Jesus santificou a instituição do casamento, não só a instituição do casamento, como também a própria celebração pública, né? E não é que ele diz lá que, olha, estou aqui santificando, não diz isso no versículo, né? Mas ele estava ali sendo parte daquele movimento, então era algo que agradava a Deus. Então, muitas pessoas às vezes dizem ou questionam se celebrar um casamento agrada o coração do Senhor, se fazer uma festa agrada o coração do Senhor, se casar, muitos acham, né? Quem não conhece a palavra de Deus acha que casamento, fazer o casamento, e eu não falo nem a cerimônia em si, mas o casamento, firmar o comprometimento, o compromisso de casamento é algo que agrada o coração de Deus. E aí o Senhor, ele faz, a partir do momento que ele está nesse lugar, ele não ia para lugar que não fosse para ou um lugar que não era santo para que ele santificasse e purificasse, ou então ele já era um lugar que ele queria estar, né? Então o Senhor, ele mostra a partir dessa conduta dele. E aí, caminhando nesses versículos que a gente leu, do 1 até o 11, o que a gente consegue perceber? Primeiro, Jesus, ele deve ser convidado para estar na nossa casa, nas nossas festas, nos nossos momentos de comunhão, né? Nos momentos que em tudo que a gente for fazer, nós precisamos convidar primeiro Jesus para estar juntos de nós, né? Então, em tudo que nós
formos, lugares e principalmente para dentro da nossa casa. Então, o que os convidados fizeram? Convidaram Maria, mas convidaram Jesus, né? Então, ele foi convidado para estar lá. Será que você está convidando Jesus para estar presente na sua vida, na sua casa, né? Segundo ponto, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. A gente sabe que dentro da cultura judaica, na época, o vinho era a demonstração de alegria. E as festas de casamento eram festas que muitas vezes duravam uma semana, né? Então, a comemoração durava muitos dias. E acabar o vinho naquela época era acabar a alegria. Acabou o vinho, então vai todo mundo para sua casa, né? Então, Jesus já estava lá, mas mesmo Jesus estando, às vezes acontece de acabar a alegria. Às vezes a gente olha e diz assim, poxa, mas eu já sirvo Jesus já há tanto tempo. Eu sou de Deus há tanto tempo, eu já caminho com o Senhor há tanto tempo. Por que que me falta essa alegria? Por que que o meu vinho acabou, né? A gente sabe que o Espírito Santo representa o azeite. Mas dentro dessa palavra, por que que o meu vinho acabou? Por que que a minha alegria acabou? Então é normal, às vezes acontece, mesmo quando Jesus está ainda conosco, habitando na nossa casa, sendo convidado, pode ser que ainda assim a alegria acabe. Aí o que que eu preciso fazer quando essa alegria acabar, né? O que que eu preciso, de que forma eu preciso caminhar quando essa alegria acaba, né? Então, eu preciso clamar mais pelo Senhor, eu preciso buscar mais intimidade com Ele, eu preciso estar mais próximo. Quando o vinho acabou, eu acredito que Maria estava ali na organização do evento, né? Que ela foi uma das primeiras já a identificar essa falta desse vinho. E dentro desse contexto, o que ela fez quando a alegria acabou, quando o vinho estava acabando? Ela foi em busca daquele que poderia prover, né? Então, se a alegria dentro de nós está acabando, ou acabou, ou você não vê mais sentido na sua vida, busque aquele que pode prover essa alegria de novo, que pode renovar o seu espírito, que pode transformar o seu humor, que pode mudar a sua essência, né? Então é nele, é com ele que a gente busca, né? Então nós podemos buscar sempre nele essa transformação, essa mudança de condição. Se dentro de você está de uma forma, você pode solicitar nele, né, essa mudança. E outro ponto que eu até anotei aqui, precisamos diagnosticar o problema com urgência, né? Não é ficar no sofrimento, ou ficar na angústia, ou ficar na tristeza, ou começar, por exemplo, você começa a esfriar espiritualmente, né? Você começa a não ler mais Bíblia, a não querer mais participar das coisas do Senhor, não querer ir pro culto, ou não querer ir para a igreja, não querer fazer parte, não querer estar em comunhões que são de Deus. Então você começa a observar isso, esses comportamentos, e você já urgentemente começa a diagnosticar: eu não tô bem, eu não tô legal não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar essa condição, eu preciso transformar esse meu estado, que não é o estado que o Senhor quer para minha vida, né? Então a gente precisa fazer esse diagnóstico com urgência, e também precisamos levar esse problema para a pessoa certa. Então eu faço o diagnóstico. Quando Maria foi lá e viu, poxa, tá acabando, o que eu vou procurar? Eu vou procurar aquele que pode resolver, né? Então levar para a pessoa certa, que é Jesus, que é o Senhor, que pode nos fortalecer, que pode fortalecer o caído, que pode nos dar força e vigor no momento que a gente não tiver mais. É aquele que pode transformar a nossa condição, é o que pode mudar o nosso choro de uma noite para o dia, né? Então é o Senhor que pode fazer toda essa transformação. Nós precisamos buscar nele, buscar essa resposta nele. E precisamos, outro ponto, é aguardar o tempo certo de Jesus agir.
né? Tem um momento que Jesus, quando Maria fala para Jesus transformar, né? Olha, o vinho acabou. E aí tem essa versão que eu li e tem a outra versão que ela diz assim, ó, que eu gosto também dessa versão. Cadê? Que ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Né? Mulher, essa expressão mulher era uma expressão respeitosa da época, não era uma ofensa não, que às vezes a gente tem uma ideia de que Jesus foi, nossa, como ele foi grosso com a mãe dele, né? Mas pelo contrário, em muitos momentos ele trata Maria como mulher e Madalena também como mulher. Porque ele precisava, Maria precisava vê-lo não mais só como seu filho, não só como filho, mas como o Senhor, para que ela até sofresse menos na partida de Jesus e todo o sofrimento que Jesus ia passar, né? E aí, dentro desse contexto, ele diz que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Às vezes, nós estamos pedindo coisas ao Senhor e o Senhor quer fazer, Ele quer trazer alegria para o nosso coração, Ele quer realizar as promessas que Ele já fez. E aí, o que Ele faz? Ele diz assim, ó, só não é o tempo. Tenha calma. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar o tempo certo de Jesus de Jesus agir. E o Senhor, gente, Ele não age através da nossa pressão, né? Ele fala que a gente deve orar com perseverança, deve clamar a Ele, deve deixar que Ele saiba os nossos anseios. Ele quer isso, mas Ele não age na pressão. Olha, Jesus, se tu não fizer, eu não aguento mais não. Então, Ele não vai ficar aqui ouvindo mimimi. Certo? Então, o Senhor, Ele sabe a hora certa. Pode acontecer de você orar e acontecer de repente, amanhã aconteceu, né? Mas pode ser que o Senhor comece a ver que ainda não é o tempo. E aqui ele falava, olha, ainda não era o meu tempo, né? Só que ainda assim, ele avaliou a situação e viu que era necessário, né? O sexto ponto é obedecer. O que ela fala lá para os servos, né? Olha, faça tudo que ele mandar, né? Então, muitas vezes, a gente precisa obedecer prontamente às ordens de Jesus. Fazer isso aqui é uma ordenança de Deus. É ser obediente à voz do Senhor. Não é fácil, é uma guerra espiritual. Exige consagração, exige mais oração, a gente precisa se doar, precisa aprender, mas é obediência, né? Então, a gente precisa obedecer às ordens de Deus, aquele caminho que o Senhor nos manda seguir. Outro ponto, com Jesus o melhor sempre vem depois, né? No finalzinho dessa palavra, quando o encarregado vai lá mostrar lá o vinho, né? Vai provar do vinho novo, daquele vinho que ele até então não sabia que foi feito de água, né? Quando ele prova, ele diz assim, nossa, esse aqui é melhor do que o outro que estava aí, né? Então, assim, quanto que na nossa vida a gente pode enxergar que quando vem de Deus, vem o melhor. Quando vem de Jesus, vem o melhor. Com Jesus, o melhor sempre vem depois. Não é o início, é o fim, né? Muitas vezes a gente olha, meu Deus, cadê esse fim que não acontece? Essa glória da segunda casa que não chega. Mas chega, e quando chegar a gente vai contemplar com alegria todas as mudanças, todas as melhorias. E eu tenho certeza que na nossa história, na minha, na sua, já tem coisas que você pode contemplar e dizer, poxa, isso aqui é a glória de Deus na minha vida, isso aqui é a glória da segunda casa na minha vida, isso aqui foi o próprio Senhor que fez, né? Isso aqui é a mudança. E aí, o último ponto dessa passagem aqui, quando Jesus realiza o milagre na nossa casa, grandes coisas acontecem. Então, grandes transformações, grandes mudanças acontece a partir de um feito do Senhor. Então, aquela festa, ela não acabou, ela continuou, ela foi permitida, ela permanecer. A gente não sabe por mais quantos dias ou se finalizou logo, mas assim,
a vida continuou naquele lugar, a alegria continuou naquele lugar. Então Jesus saiu, foi para outro lugar, mas a alegria ele deixou lá naquele lugar através dos milagres e do feito dele. Mas vamos lá, continuar aqui no versículo 12, que fala de Jesus purificar o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro de cada um, né? Amém. E aí, gente, aqui fala desse novo lugar. Jesus saiu de uma festa onde estava todo mundo muito feliz, e aí veio para o templo, né? Foi para Jerusalém, foi lá para o templo, foi para Cafarnaum. Quando chegou, viu lá o templo sendo usado como mercado, né? E aí ele ficou irado com aquilo, né? Não aceitou diante de ninguém que aquilo acontecesse, né? E aí ele mostra mais uma vez a autoridade de Jesus manifestada na purificação do templo, né? O que ele tenta? Ele vai para a festa da Páscoa, que é a festa mais importante dos judeus. Ele sai do casamento onde ele exerceu a misericórdia e no templo ele exerce juízo e disciplina, né? Então, na casa de Deus, ele tenta mostrar que na casa de Deus é lugar de adoração, é lugar de comunhão, é lugar de adorar o Senhor, de olhar para o Senhor de uma forma diferente. E também é lugar de contemplar o Jesus como o verdadeiro santuário entre os homens. Quando ele pergunta, né, quando ele fala, né, que autoridade você tem, quando eles falam, que autoridade você tem para vir aqui destruir nossas coisas? Ele fala, né, que eu sou aquele que posso destruir esse templo aqui e reconstruí-lo em 3 dias, né? Então eles questionam, como assim, se esse templo que eles estavam imaginando, o templo material, né, que é feito lá de pedras, né, a questão física. E Jesus estava falando dele, a partir do momento que ele é o templo sagrado, né? Que ele é esse lugar a ser contemplado, né? Que é o verdadeiro santuário entre os homens. E aí ele fala de que a partir da sua morte, né? A sua destruição do templo, com 3 dias, ele devolve esse templo, que é realmente essa ressuscitação que traz de volta, e os seus discípulos lembram dessa palavra quando tudo acontece, né? E aí no final
ele fala que muitos estavam ali vendo os milagres de Jesus e creram a partir de ver os seus milagres, mas muitos creram com uma fé deficiente. Tanto é que Jesus fala, Jesus não confiava neles. Jesus não enxergava essa fé que eles demonstravam. Sabia que era uma fé realmente insuficiente, né? Que creram nele apenas para as coisas dessa vida, né? Para as coisas que estavam acontecendo, os milagres que eles estavam fazendo, mas eles não creram em Jesus como Filho de Deus. E era uma fé temporária e não uma fé salvadora, né? Então, que nós possamos verdadeiramente, dentro dessa palavra, entender quem é Jesus, que ele é essa autoridade, que ele é esse ser maior na nossa existência, né? Que ele é o Filho de Deus, mas que ele também exerce autoridade, ele também exerce misericórdia, mas também ele exerce disciplina, ele exerce juízo, que é o que muitos às vezes pensam que o Senhor é só bonzinho. Não, eu vou fazer isso, mas Jesus, ele vai me perdoar, não tem problema, porque se eu pecar e eu pecar de novo, e Jesus vai me perdoar quantas vezes for necessário, ele vai lhe perdoar, mas ele também é juiz, né? Ele também é justo, ele também corrige, ele também disciplina, né? Então, que a gente possa enxergar essa palavra para a nossa vida e tentar exercer dela algo que faça a gente melhorar, que a gente possa caminhar por essa palavra com melhorias no nosso dia a dia. Amém? Então, assim, que eu possa deixar todo esse estudo que a gente fez para ajudar na nossa caminhada e principalmente a gente ser edificado nesse novo tempo, nessa nova trajetória, nessa caminhada com João, olhando de uma forma mais profunda, né, tentando enxergar coisas mais, assim, algo mais que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor quer fazer para nós e que nós possamos entender que o Senhor, ele é amor, ele é alegria, ele é misericórdia, mas ele também é disciplinador, ele é juiz, né? Ele é aquele que corrige, né? Que tira aquilo que não agrada a Deus. Então, que nós possamos caminhar a partir dessa direção. Amém? Então, que Deus abençoe o seu dia, a sua caminhada. E amanhã a gente está de novo aqui, falando mais um pouquinho sobre João e sobre Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.